Amém. Amados do Senhor, abram suas Bíblias, por favor, comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e acompanhe a leitura apenas do versículo 5. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o publicano Mateus, capítulo 5, versículo 5, assim diz a palavra de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A igreja pode se assentar, eu irei orar mais uma vez. Eterno Deus, mais uma das tuas bem-aventuranças está diante de nós, Senhor Deus, e nós te pedimos, Senhor, que nós possamos ser moldados conforme o teu caráter. Que o Senhor nos use agora, Senhor, para que a tua palavra seja aplicada, ensinada, exposta, de acordo com aquilo que é a tua verdade, não com aquilo que o mundo diz que é. Que a tua igreja, Senhor Deus, entenda que nós somos contraculturais, nós temos uma cultura completamente diversa desta que o mundo vive. Que o teu nome seja exaltado. Me esconde atrás da tua cruz, Senhor, e que o teu sangue me cubra de todos os meus pecados, para que a tua glória seja vista e para que o homem seja diminuído. Em nome de Jesus. Amém. Amados, essa é a terceira bem-aventurança. É o quarto sermão, já no Sermão do Monte. Sendo esta a terceira bem-aventurança, nós precisamos lembrar mais uma vez que nenhuma delas é um ponto separado. Toda bem-aventurança falada por Jesus, que são o caráter do reino, estão ligadas uma às outras. Dessa vez, nós iremos estudar, então, o que é ser manso e onde está a bênção de ser manso. Antes, porém, nós precisamos lembrar que nós vivemos num tempo em que as palavras perderam o sentido. No livro 1984, George Orwell fala da instrução de um governo totalitário, aonde eles criaram o que eles chamaram de novilíngua, que seria uma nova interpretação dos termos daquela língua que estaria sendo imposta pelo Estado. Nós não vivemos ainda esse tipo de coisa, mas nós vivemos uma alteração completa do sentido das coisas. Por exemplo, o ser humano é definido pelo seu sexo biológico e somente por ele. Homem e mulher, ponto final. Mas no nosso tempo, eles pegaram um termo que é aplicado apenas a questões de língua, gênero, e transferiram para as pessoas. E disseram que cada um pode definir qual é o seu gênero de acordo com a sua cabeça. Isso, há menos de 50 anos atrás, era chamado de loucura. E essa pessoa era presa num hospício, por dizer que, em vez de ser homem, era uma mulher, ou uma mulher que não sei o quê, que se interessa por animais, e lá. Existem dezenas, centenas de gêneros na cabeça desse povo louco. E eu vou chamar de louco porque é louco mesmo. Processem-me. Não tenho nenhum problema com isso. A palavra de Deus não negocia o sentido das palavras que estão no texto. Podem fazer o que quiserem, nós continuaremos dizendo que é pecado o que é pecado e é verdade o que é verdade. Dito isso, eles querem imputar a nós uma outra entendimento da palavra manso, que não é o sentido da Escritura. Manso não tem nada a ver com falta de coragem. Ser manso não é fraqueza. Ser manso não é ser impotente. Ser manso não é ter falta de personalidade. Ser manso não é aceitar passivamente o pecado e a indignação que vem contra o pecado. O apóstolo Paulo, quando estava em Atenas, o seu espírito se consumia dentro dele, vendo a idolatria daquele povo. E ele, quando se deu a palavra a ele, em vez dele se calar em relação àquela idolatria, ele disse: eu venho apresentar a vocês o Deus que é desconhecido, o único Deus que é verdadeiro, ou seja, ele disse que todos os demais eram falsos.
Isso é mansidão. Mansidão não é, como eu já disse, falta de coragem. Ser manso não é ser frouxo. Vou repetir. Ser manso não é ser frouxo. Ser manso não é ser tímido, covarde, medroso, fraco e indolente. Vou mostrar para vocês o que é ser manso com os exemplos de Jesus, Moisés, Abraão, Jó, Paulo. Todos esses eram mansos. E vou mostrar como eles eram mansos. Então, ser manso, mais uma vez, é uma pessoa que não é tímida, covarde, medrosa, fraco, indolente, frouxo. É alguém que se mantém na posição, levantado com a cabeça em pé, pelas coisas de Deus, contra todos, se preciso for. Isso é a verdadeira mansidão. Pessoas mansas, de acordo com a Escritura, lembrando que mansidão é um fruto do Espírito, são pessoas extremamente enérgicas, vigorosas, trabalhadoras, que buscam a verdade do Evangelho. São pessoas que têm coragem de ter firmeza contra o erro. Não é uma aceitação passiva do pecado. São pessoas que não aceitam o cancelamento. São pessoas que não aceitam o politicamente correto. Isso é ser manso. É exatamente o contrário do que o mundo diz. Por isso, a nossa fé é uma contracultura. E neste ponto, nós trataremos o que é essa contracultura, o que é, de fato, ser manso. O primeiro ponto, então, é isso que eu acabei de dizer. Não é mansidão, não é frouxidão, timidez, covardia, medo, fraqueza e indolência. Provérbios, capítulo 25, 28. Provérbio 25, 28, não tem capítulo, né? Tem aqui na Bíblia, mas... Provérbios 25, versículo 28. Já está lá. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Mansidão está diretamente associada ao domínio próprio. Exatamente por isso ele é um fruto do Espírito. Por favor, vê para mim se está ligado o ar-condicionado aqui. Ela é diretamente um fruto do Espírito ligado um ao outro. Lembre-se de Efésios capítulo 5, versículos 22 e 23. Ali é o fruto do Espírito, não é apenas um fruto. Mansidão está ligado a domínio próprio exatamente porque mansidão, como não é passividade, mansidão é força sobre domínio, poder sobre domínio. E é isso que o termo significa desde a filosofia grega. Os filósofos gregos consideravam que mansidão era a virtude mais esperada entre os líderes e governantes do seu povo, que é o poder debaixo de domínio. Qualquer um, como é dito no texto que eu acabei de ler, pode exercer sua força. O ímpio, que não tem domínio próprio, o faz. A nossa sociedade glorifica, até baseado nos 4 cavaleiros do Apocalipse do século XIX, um deles é Nietzsche, o super-homem, aquele que por sua força obtém as coisas. E é isso que a maioria dos coaches ensina por aí. Você vai ter sucesso. Se você pensar assim, vai acontecer. Isso não é mansidão. Isso é a arrogância do ser humano que acha que é autossuficiente. Mansidão é o que está escrito, por exemplo, em Provérbios 16, 32. Provérbios 16, 32, assim o diz: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. É melhor aquele que tem um ânimo longo, paciente, benigno para com os outros, aquele que domina o seu próprio espírito, que poderia querer a vingança, do que aquele que tem poder e toma uma cidade. Melhor é um herói da fé do que um herói militar. Melhor é um herói da fé do que aqueles que acham que a força, o poderio bélico, econômico e político que devem dominar este mundo. Por isso disse Jesus,
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Continuando, ser manso não é um atributo natural. O homem nascido, a mulher nascido apenas uma vez, não é manso no sentido bíblico. Não é manso no sentido original da palavra. Mansidão não é aquela pessoa que tem uma boa índole, aquela pessoa que é educada, aquela pessoa que socialmente todo mundo acha ela muito agradável. Isso não é mansidão. Mansidão não é algo apenas externo. Mansidão é uma atitude interna gerada pelo Espírito Santo na vida da pessoa. Somente aquele que já nasceu de novo, já se reconheceu pobre de espírito, totalmente devedor a Deus, que chora porque ela ainda peca, que chora porque ainda pecam contra Deus, que choram porque nem todos os eleitos foram alcançados, é verdadeiramente manso. Mansidão, no sentido bíblico, é aquele que já entendeu que ele tem que morrer para o seu ego e viver para Deus. Mansidão é submissão à vontade de Deus. É por isso que Jesus Cristo diz: venham a mim e aprendam de mim, porque eu sou manso e puro de coração. Ninguém cumpriu melhor a vontade de Deus que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mansidão, então, é submissão à vontade de Deus. Portanto, se você tem alguém que você gosta muito, que ainda não nasceu de novo, saiba, essa pessoa não é mansa no sentido bíblico. Como eu disse, nós vivemos sob a influência de uma nova língua, como eu disse no livro 1984, aonde eles tentam a todo tempo mudar o sentido das palavras. Para eles, para o mundo, para o politicamente correto, mansidão é exatamente aquilo que eu disse que não é. É a pessoa que simplesmente abaixa a cabeça e fala assim: Senhor, aceita passivamente o pecado dos outros, as supostas múltiplas verdades. O manso cristão nunca faz isso. O manso cristão, ele está morto para o ego. O manso cristão usa o seu poder apenas para a defesa das coisas de Deus. O manso cristão diz: nunca defenderei a mim mesmo, mas morrerei defendendo a Deus. O manso cristão diz, como disse João Calvino: se mesmo um cão ladra quando o seu dono é atacado, muito mais eu quando a vontade e a glória de Deus for atacada. Isso é mansidão no cristianismo. Mansidão no cristianismo não é os famosos santos que ficaram enclausurados a vida toda orando, rezando lá as suas rezas. Não, não é. Porque mesmo aquele que parece que nunca explode, que tem um controle emocional externo, também não é uma pessoa mansa. Existem muitos que parecem que têm muito domínio próprio no trato, no relacionamento, mas por dentro estão cheias de fogo, estão querendo matar aquele que o está atrapalhando ou está incomodando. Portanto, mansidão é um fruto do Espírito no interior, é uma virtude da graça de Deus, que só é possível para aquele que é nascido de novo. Então, o que eu já disse aqui, meus irmãos? Ser manso não é um atributo natural daqueles que só nasceram uma vez. É preciso nascer de novo. Ser manso não é ser frouxo, não é ser tímido, não é ser covarde. Lembrando que lá em Apocalipse disse que os tímidos, os covardes, os mentirosos, os medrosos não entrarão no reino dos céus. Ser manso não é apenas ter controle emocional externo. Então, o que significa ser manso? Primeira coisa eu já falei, ser manso é aquele que é submisso à vontade de Deus. Uma pessoa mansa não se rebela contra Deus nem murmura. Lembra daquele povo que saiu do deserto com Moisés? Eles não eram mansos. E eles morreram no deserto por causa disso. Quem eram os dois mansos? Josué e Calebe. Por isso eles entraram na terra prometida, porque eles estavam linkados à submissão à vontade da obra de Deus.
Jó também é o exemplo de alguém que era manso. Ele aceitou a vontade de Deus de bom grado. Quando a sua mulher, como uma louca, disse: amaldiçoa o teu Deus e morre, ele disse: temos recebido de Deus o bem e não receberíamos também o mal? Isso é a verdadeira mansidão, que olha para a vontade de Deus e se submete a ela, com o espírito tranquilo, sabendo que o nosso Deus é bom, e é bom o tempo todo. Essa é a verdadeira pessoa que é mansa, de acordo com a Escritura. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4,11, ele diz que o manso é aquele que é feliz em toda e qualquer situação. Isso mostra outra característica da pessoa mansa, de acordo com a Escritura. Ela aprende a estar contente. Contentamento é característica do manso, de acordo com a Bíblia Sagrada. Contente tendo sobra de bens ou falta de bens. Contente tendo saúde ou não tendo saúde. Porque ela entende que a vontade de Deus está sendo cumprida e Deus deve ser glorificado nessas coisas. Aquele que é manso, conforme diz Romanos 8:28, acredita naquilo que lá está escrito. Só nós, os nascidos de novo, podemos acreditar em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O manso entende que a resistência à pessoa dele é uma obra de Deus na sua vida. O manso entende que a falta de bens é uma obra de Deus em sua vida. O manso entende que a provação é Deus querendo nos levar a ser provado. O manso entende que as limitações são uma forma dele não se afastar de Deus. O manso entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Observe como que o ensino de Jesus e da Bíblia inteira é contracultural. É exatamente o contrário do que esse mundo pensa. Uma pessoa mansa, ela está debaixo do controle de Deus. A palavra que foi traduzida lá em Mateus capítulo 5, versículo 5, do grego para manso é praus, que significa poder sobre controle. Significa uma pessoa que é mansa, meiga, uma pessoa que trata de uma atitude humilde, mansa e submissão às ofensas que ocorrem contra ela, nunca contra Deus. O cristão verdadeiro não aceita a ofensa que é feita contra Deus diariamente. E por isso ela prega o evangelho para tirar as pessoas da perdição. E se elas não saem da perdição, elas agem como Jesus agia, condenando falsos líderes, julgando contra os impenitentes. Ele mesmo deu o exemplo e ele mesmo disse que não havia ninguém tão manso quanto ele. Mais uma vez eu preciso lembrar, mansidão significa morte para o ego. O manso já morreu para si mesmo. O seu espírito já foi domesticado. A mansidão, como eu já disse também lá em Efésios 5, 22 e 23, é fruto do Espírito. O manso é uma pessoa que está sob o controle de Deus. Ele não fica, não, mas está escrito isso mesmo na Bíblia, mas eu não concordo. Não fica assim. O manso simplesmente diz: Senhor, eu estava pecando, perdoa-me, não cometerei mais esse pecado, andarei no seu caminho estreito. O manso é aquele que já viu que esse termo mansidão não tem nada a ver com este mundo, pois os mansos são aqueles que já nasceram de novo. São aqueles que já são bem-aventurados porque reconheceram que não tem nenhum mérito diante de Deus, que choram pelos seus pecados e pelos pecados dos outros, e agora se coloca inteiramente para fazer a vontade de seu Senhor, dono e rei. O manso entende que, em primeiro lugar, o Senhor é seu Senhor. O manso entende que no Novo Testamento tem 220 vezes, pelo menos, a palavra Senhor para Jesus e apenas 22 vezes Salvador. Ou você reconhece Jesus como Senhor ou você não é manso.
Foi por muito tempo propalada aí uma forma de evangelismo que dizia que, em primeiro lugar, a pessoa poderia receber Jesus como Salvador, e ao longo do tempo, quem sabe, ele se tornaria seu Senhor. Esse é um erro teológico. Esse é um erro teológico chamado movimento de vida superior, que diz que existem duas classes de crentes. O crente carnal, que acredita em Jesus como Salvador, e o crente espiritual, que agora acreditou nele como seu Senhor. É impossível que Jesus não seja, que ele seja seu Salvador, sem ele não ser o seu Senhor em primeiro lugar. Você precisa ser dobrado pelo Espírito para reconhecer que você é totalmente devedor da graça daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que se humilhou em primeiro lugar para que fosse exaltado por Deus e você pudesse ser salvo por Ele. Não tem como você, em estado de exaltação própria, com o seu ego cheio, sentado no trono do seu coração, achar que você tem Jesus como Salvador. Isso é impossível. Ou Ele é rei sobre sua vida, ou você não é manso. Você não entendeu a vontade de Deus, pois Ele foi colocado exatamente para isso, para reinar sobre você, reinar sobre mim, para que nós vivamos de acordo com aquilo que Ele viveu, de acordo com a sua vontade. Mais uma vez eu digo, mansidão significa estar morto para o ego. A mansidão é o justo equilíbrio entre a ira excessiva e a impassividade, ou seja, a falta de ira absoluta. É poder sobre controle, é deixar a ira humana totalmente de fora e sim, ter a ira divina contra as coisas que são contra Deus. O manso é aquele que tem domínio próprio. E agora eu vou citar alguns exemplos de pessoas que foram chamadas de manso na Bíblia. Moisés, em Números 12, 3, foi chamado de varão muito manso. 12, 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés precisou aprender mansidão. E nós também precisamos aprender mansidão todos os dias. Como foi a escola de mansidão de Moisés? Moisés foi treinado em todo o conhecimento dos egípcios. Sei que todos sabem, mas eu preciso falar dessa parte. Foi treinado em todo o conhecimento dos egípcios. Aos 40 anos ele foi lá para ver o povo de Israel, achando que ele seria o libertador de seu povo. E na sua arrogância e autossuficiência, ele foi e matou um egípcio. Isso provocou a ira de Faraó, ele teve que fugir. Durante 40 anos no deserto, Deus mostrou a Moisés que ele era um ninguém. Alguém totalmente dependente da graça de Deus, que não tinha suficiência para libertar o povo por sua força. Mas depois da escola dos 40 anos, da escola da humilhação, o próprio Deus se apresentou a ele na sarça ardente, sendo uma teofania da segunda pessoa da Trindade, o nosso Senhor Jesus. E lá Moisés mostrou que agora ele estava sendo um homem pobre de espírito. Quando Moisés, diante do Senhor, que o designa para libertar o povo, diz: Senhor, eu não sei falar direito. Senhor, envia quem tu quiseres, mas não a mim. Ele tinha entendido quem ele era. Ele agora era humilde de espírito. Ele sabia que sem Deus fazer as coisas, ele não poderia fazer. Por isso é dito aqui que Moisés era o varão muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, porque agora ele era um instrumento a ser usado nas mãos de Deus para fazer a vontade de Deus. No caso da construção daquele touro que eles adoraram, aquele boi lá que eles adoraram, de ouro, Arão foi frouxo. O mundo diria que ele foi manso. Ele aceitou o pecado, ele fez o que todo mundo queria. Afinal de contas, cada um tem sua verdade. Mas Moisés sim foi verdadeiramente manso.
Quando o povo quebrou o pacto, ele destruiu as tábuas da lei, representando a quebra do pacto pelo povo. Quando o povo estava em pecado e ali eles estavam em orgia, ele chamou aqueles que eram fiéis a Deus e matou aqueles que eram contrários a Deus. Essa é a verdadeira mansidão. Não é a mansidão que o mundo ensina. Moisés, como diz a Escritura, era o varão Moisés muito manso. Por quê? Porque ele fez a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus revelada lá nas tábuas da lei? Quem fizer algum objeto para adorar deveria ser morto. Ele cumpriu a vontade de Deus. Essa é a verdadeira mansidão. É a mansidão que não deixa de fazer aquilo que é difícil, aquilo que não é aceito pela sociedade em geral, mas é aquilo que Deus determina que seja. Um homem sozinho com Deus é maioria. E assim foi com Moisés, em tudo que ele fez durante seu ministério, excetuando um caso, que foi quando Deus, pela segunda vez, ia providenciar água para aquele povo murmurador, pecador, que não se adobrava à vontade de Deus. E ele, deixando dar vazão à ira humana, não à ira divina, ele, em vez de falar à pedra, bateu nela 2 vezes. A pedra representava Jesus Cristo, por isso ele não podia bater nela 2 vezes, e também não era essa a vontade de Deus revelada a ele. E por isso ele não entrou na terra prometida. Mesmo os cristãos verdadeiros que entendem mansidão biblicamente, podem cair e podem pecar. Por isso nós devemos buscar o nosso refúgio, que é Jesus. Estou falando que a gente pode matar os ímpios hoje em dia? Não, não estou falando isso. Nós estamos numa nova aliança. Mas dentro daquilo que o próprio Deus tinha revelado a Moisés, ele é considerado um homem muito manso, porque cumpriu a vontade de Deus e não a sua. Moisés não falou, quando Deus falou assim, olha, eu não vou com vocês não. Moisés não falou, não, tá bom, Senhor, eu conheço o caminho, então eu vou sozinho com esse povo. Não. Ele falou, Senhor, se tu não fores conosco, nós não sairemos daqui. Isso é verdadeira mansidão. Você tem clamado a Deus quando precisa tomar alguma decisão, ou você tem tomado decisão sozinho, sem nem mesmo orar? Verdadeira mansidão espera uma resposta de Deus, nem que seja uma resposta já revelada na Escritura. Verdadeira mansidão não sai atrás de falsos profetas ou pessoas que dizem que podem adivinhar o futuro, esperando em Deus a resposta. Verdadeira mansidão busca na palavra para ver se está certo, e se está certo, não tem nenhum pecado nisso, toma uma decisão e vai, porque sabe que a vontade de Deus será cumprida. Essa é a verdadeira mansidão. Observe como Moisés, no caso em que Arão e Miriam se revoltam contra ele, ele mostra a postura de um manso. O manso não é aquele que reivindica os seus próprios direitos. Fiquei sabendo que você falou mal de mim, e eu vou lá e quero tirar satisfação de você. O verdadeiro manso não faz isso. O verdadeiro manso entrega a causa a Deus e que Deus tome conta daquele que está contra você, sendo que você não está errado em alguma coisa. O verdadeiro manso não exige numa relação nada para si. O verdadeiro manso cristão, quando empresta para alguém e aquela pessoa não paga, ele sofre a perda. Assim foi Moisés com Arão e Miriam. Miriam, orgulhosa, achando que ela tinha um lugar de destaque na obra de Deus e que deveria ser honrada por isso, virou no meio da congregação e criou uma rebelião contra Moisés, dizendo, fala o Senhor somente através de Moisés? Não fala também através de nós? E qual foi o que aconteceu com Miriam? Ela ficou leprosa imediatamente. Qual foi a atitude de Moisés? Você ficou leprosa porque você fez isso comigo, hein? Da próxima vez você toma cuidado, hein? Foi isso? Não, ele jogou-se de joelhos e intercedeu por ela. Isso é o que o manso faz. Quando o ataque é a pessoa do manso, do verdadeiro filho de Deus, daquele que tem o caráter do reino. Não faz a mesma coisa quando a pessoa ataca a Deus, que não foi o caso aqui.
Elas atacaram a Moisés, e Moisés intercedeu por eles. Outro caso de mansidão. Vocês lembram que no capítulo 12 de Gênesis, Deus fez a promessa da terra a Abrão e disse para ele que ele ia herdar aquela terra. E no capítulo 13 é dito que houve uma controvérsia entre os pastores de Abrão e de seu sobrinho Ló. Pelas leis do Oriente Próximo naquele tempo, o ancião sempre teria preferência. Sempre. Mas o que Abraão, sendo um manso, fez? Ló, escolhe para onde você vai. Eu vou para o outro lado. Ele sofreu a perda do seu direito, dando a Ló o direito de escolher, sabendo que Deus julgaria a sua causa e cuidaria dele. O que aconteceu com aquele que não foi manso, Ló? Primeiro, ele foi sequestrado por 5 reis. Depois, a cidade que ele escolheu para morrer foi destruída por fogo e enxofre. Prefira sofrer a perda, meu amado irmão e minha amada irmã, do que querer reivindicar os seus direitos contra aquele que se diz seu irmão. Pode ser que ele seja simplesmente alguém que ainda não é maduro na fé, e com o tempo ele mesmo reconhecerá o seu erro. Mas pode ser que ele não seja. E você não sofrerá perda alguma, porque Deus é o seu juiz. Ele cuidará de tudo para você. No Salmo 37, que nós lemos e está ligado a esse texto, Salmo 37, 11, já declara com todas as letras: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O manso é aquele que tem paz com o Senhor Deus. E por isso ele se contenta, tendo ou não tendo propriedades, bens, o que for, nessa terra. Mas ele sabe que ele tem uma herança, que é a mesma herança com Jesus. Já falei de Jó. Jó foi manso sobre aquilo tudo que foi vontade de Deus que acontecesse. Pastor, mas não foi o diabo que incitou Deus a fazer alguma coisa contra Jó? Era vontade de Deus que acontecesse aquilo na vida de Jó. Nós precisamos ser mais maduros, meus irmãos cristãos. E precisamos parar de acreditar que nós não sofreremos tribulações, provações nesta vida. Sofreremos, até para que Deus se glorie naqueles seus servos que estão vivendo aqui nessa terra. E o último exemplo do que é ser manso. E o exemplo é Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 22. 1 Pedro 2, 21 e 22. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir de os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. O que diriam os liberais e os politicamente corretos do nosso tempo? Diriam não, né? Eles dizem. Eles dizem que Jesus pecou. Vocês acreditam nisso? Eles dizem que Jesus pecou. Nós acabamos de ver no texto aqui de 1 Pedro que ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, e ele mesmo disse que ele era manso, e nós deveríamos aprender dele. Vou só citar algumas coisas que você pode ler nos evangelhos sobre o que Jesus fez. Jesus 2 vezes purificou o templo usando as oragues de corda. Expulsou os cambistas, derrubou suas mesas, tirou os animais do templo, e ele não pecou e não deixou de ser manso. Ele amaldiçoou religiosos hipócritas. Ele condenou falsos líderes. Ele proferiu julgamento contra os impenitentes. E ele disse: aprendei de mim, porque eu sou manso. Queres ser manso?
Aprenda daquele que é o manso por característica própria, Jesus Cristo. Mais uma vez, o manso diz: nunca defenderei a mim mesmo, mas morrerei defendendo a Deus. Assim foi com Zwingli. O reformador Zwingli foi para o campo de batalha como capelão evangélico das tropas protestantes contra as tropas dos idólatras católicos romanos. Nós precisamos parar de achar que ofender aqueles que ofendem a Deus o tempo todo está errado. Jesus não se preocupava com isso. Jesus não vivia de acordo com o politicamente correto. Jesus aceitava todos os pecadores arrependidos, mas não tinha nenhum problema em ofender a consciência daqueles que ofendiam a Deus todos os dias. Nós somos protestantes, irmãos. E como protestantes, nós devemos viver de acordo com o caráter do reino. E a mansidão ensinada na Escritura é aquela que é ensinada com o exemplo de Moisés, de Jesus, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando Demas disse que não queria mais seguir a Jesus, ele disse: Demas deixou de ser meu cooperador e agora ele entrou para o mundo. O apóstolo Paulo, quando Elimas, o mágico, quis impedir o procônsul Sérgio Paulo a acreditar no evangelho de Jesus, ele falou para ele, com todas as letras: fique cego e cala-te, para que o procônsul fosse convertido. Você acha que você deve parar de pregar o evangelho quando alguém quer dizer que você deve parar? De maneira alguma. Paulo não fez isso. Quando Simão o mágico quis comprar o dom do Espírito Santo do apóstolo Pedro e João, ele disse para ele que o seu dinheiro seja contigo para a perdição. Ore a Deus para ver se Deus te aceita. E ele falou: por favor, ora por mim. E ele falou assim: não, você ora, porque você cometeu pecado contra Deus. Isso é mansidão bíblica. Mansidão bíblica morre para o ego. É poder usado apenas na defesa de Deus. Mansidão bíblica diz: nunca me defenderei a mim mesmo, mas morrerei defendendo a Deus. Isso é mansidão. Não o que o mundo quer que nós sejamos. A pessoa mansa é gentil e moderada nas causas próprias, mas é um leão quando se trata das coisas de Deus. Isso é a bem-aventurança da mansidão. Você pode, como diz Jesus, a pessoa pode bater numa face e você vai aceitar que bata na outra. Você vai andar uma milha, não voluntariamente, você já foi colocado para andar aquela milha, e você vai andar a segunda, porque isso está sendo feito contra você. Mas quando for feito contra Deus, você se levanta contra o leão, resiste até a morte, como os mártires resistiram, como o apóstolo Pedro resistiu, como o apóstolo João resistiu, como os nossos irmãos debaixo da cortina comunista, debaixo dos regimes muçulmanos, estão resistindo. Deus é glorificado pelo manso que entende o que é, de fato, mansidão. O que eu já falei até agora? Ser manso não é um estado natural. Ser manso não é falta de coragem. Ser manso não é ser frouxo. Ser manso não é ser impotente. Ser manso não é ter falta de personalidade. Ser manso não é aceitação passiva do pecado. Ser manso te leva à indignação santa contra o pecado e todo aquele que ofende a Deus. Ser manso é fazer a vontade de Deus, como Moisés fez, mesmo que isso custe. Ser manso é abrir mão do seu direito e deixar o outro tomar posse da terra, como Abraão fez com Ló. Ser manso é sofrer toda a aprovação que Deus colocou sobre Jó e ainda assim glorificar a Deus, porque Ele é bom o tempo todo. Ser manso é viver como Jesus, que é manso, e a definição de mansidão, mas mesmo assim se opôs a todo aquele que se opõe contra a verdade de Deus. Nós precisamos aprender o que é verdadeira mansidão. Nós não podemos viver de acordo com os ditames da cultura deste mundo, que diz que a fé cristã
deve ser vivida no teu quarto, na tua casa, no teu templo, cercado aqui dentro, protegido aqui dentro, mas não deve sair lá para fora para confrontar o mundo em seus pecados. Pelo contrário, ser manso é exatamente ir pelas ruas da cidade, gritando, como eu falei pela manhã, há um refúgio, e o único refúgio é Jesus. Nós precisamos buscar o modelo de mansidão, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse isso lá em Mateus 11, 29. Marca na tua Bíblia aí para você nunca mais esquecer desse sermão. Mateus 11, 29, Jesus falou: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Os principais motivos que levam as pessoas hoje em dia a terem problemas psicológicos, problemas de alma, é não descansarem no Senhor, é quererem coisas para si, defender a si mesmo, defender a sua causa, defender a sua saúde, defender aquilo que parece ser um seu direito. Você quer aprender de Jesus para ser manso? Abra mão dos seus direitos, mas nunca abra mão daquilo que é o direito de Deus, de ser glorificado por toda a criatura. Isso que significa ser manso e humilde de coração. Jesus, que tinha todo o poder, que podia em qualquer momento do seu ministério ter aniquilado os romanos, satisfazendo os zelotes. Poderia ter feito todos os milagres que ele quisesse fazer, satisfazendo os fariseus. Podia dar todos os bens materiais, satisfazendo os saduceus. Ou podia ter virado um Messias monástico, satisfazendo os essênios. Não fez nada disso para fazer a vontade de Deus. Ele se humilhou, tomou a forma de servo, abriu mão dos seus direitos como Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, para viver uma vida que glorificava a Deus e não a Ele mesmo. Jesus procurou o caminho da auto-humilhação e Deus o exaltou sobremaneira acima de todo nome. Esse é o ensino para os mansos. Eu e você podemos passar nessa terra sendo para o mundo agradáveis, mas totalmente desagradáveis para Deus, se vivermos de acordo com os ditames desse mundo, da cultura desse mundo, e não os ditames da palavra de Deus. A mansidão, meus irmãos, bíblica, como eu acabei de explicar aqui, é de especial importância ao servo de Jesus Cristo, tanto que Isaías a descreve lá no lá em Isaías 42, 3. Como Cristo, nós não devemos esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. Em verdade, nós devemos promulgar o direito para aqueles que não o conhecem. Qual é a interpretação desse texto? Eu e você já fomos salvos em Cristo Jesus. Nós não devemos ir àquele nosso irmão fraco, ou aquele que nem irmão é ainda, porque nasceu de novo, e destruí-lo pelos seus pecados. Não, nós não devemos fazer isso. Nós devemos buscar promulgar o direito em verdade, ou seja, falar das coisas de Deus, falar daquilo que é a vontade de Deus revelada, para que aquela pessoa possa ouvir o Evangelho e ser salva. Para aquela pessoa que já é um cristão, mas está em um estado em que ela não consegue desfrutar das coisas de Deus, ela possa ser animada em Deus. Até nesse sentido, é esse o sentido bíblico do que Jesus ensina sobre disciplina. Se você pode ir em você e conversar com seu irmão e ganhar ele, que é uma cana quebrada, que é um pavio que fumega e está quase apagando por causa do pecado, você promulga o direito e seu irmão se converte novamente, se corrige diante de Deus, você cumpriu a vontade de Deus como alguém manso. Se ele resiste à disciplina, você leva mais 2 mansos, mais 2 nascidos de novo, que entendem que não tem nenhum direito diante de Deus e dos homens, e busca levar aquela pessoa de novo à conversão. Lembrando, irmãos, regeneração é apenas uma vez na vida, conversão acontecerá diversas vezes
em diversas áreas do nosso ser. Por último, se essa pessoa resiste ainda ao Evangelho, ela é levada a um tribunal eclesiástico, no caso da nossa igreja, que não é para destruição, é mais uma vez para tentar fazer com que a cana quebrada seja recuperada, que o fio que está se apagando volte a queimar. Se for preciso exercer a disciplina, ela não é desacompanhada, ela é acompanhada ainda pelo cristão verdadeiro, o pastor, o presbítero ou outra pessoa designada. Só quando a pessoa desiste de vez, aí a própria palavra de Deus já profere julgamento contra os impenitentes. Jesus Cristo disse que ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, porque aqueles que estão com o espírito do mundo já estão julgados. Então nós vemos que a humildade cristã nos leva ao dever, nos leva a promulgar o direito, e nós precisamos viver assim, partilhando a verdade. Mais uma vez o politicamente correto entrou nas igrejas e disse: não pode disciplinar, não pode fazer esse tipo de coisa. Houveram muitos abusos, é verdade. Houveram pessoas que disciplinavam pelas coisas mais ridículas e absurdas. Contudo, isso não nega aquilo que é uma marca de uma verdadeira igreja, que vem do caráter do próprio Senhor que nos salvou e nos chamou para sermos dele. Nós vemos, por exemplo, em 2 Coríntios, agora o exemplo do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10, 1. O apóstolo Paulo está enfrentando a igreja mais indisciplinada de todas, que foi plantada por ele, a igreja de Corinto. Ele continua chamando ela de igreja, apesar de toda a confusão que havia lá. E ele, com toda a mansidão, ele diz: e eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quanto presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Paulo, então, está mostrando que mesmo no caso de uma igreja indisciplinada, de membros indisciplinados, nós devemos tratar com mansidão e benignidade para buscar trazer a razão àqueles que se opõem à verdade do Evangelho. Essa mansidão, mais uma vez eu digo, meus irmãos, é poder sobre controle. Não pense que o apóstolo Paulo não poderia ter usado o poder dele, como ele usou contra aquele que queria impedir que o procônsul chegasse à fé. Lá ele usou, ele cegou aquele homem, ele tirou daquele momento para que o outro chegasse à fé. Aqui ele diz que os presbíteros da igreja devem tratar as coisas com mansidão e benignidade, para que quando ele chegasse, ele também pudesse agir assim, e não com força e poder, que muitas vezes nós vemos que seria necessário, humanamente falando. Ele também diz em 1 Timóteo 6,11, que o servo do Senhor, 1 Timóteo 6,11, tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Outra possibilidade para a tradução de mansidão ali do grego, baseado também no termo no hebraico, é piedade verdadeira. É aquele que vive em submissão verdadeira ao seu Senhor. Só podemos ser mansos de acordo com a Escritura quando nós já entendemos que nós não temos nenhum mérito diante de Deus. Entendemos que somos pobres de espírito. Precisamos de um Salvador. Nascemos de novo e temos o Espírito Santo. Lamentamos e pranteamos sobre o pecado nosso e dos outros. E agora agimos de acordo com a vontade de Deus. Essas marcas só surgem dentro de nós pelo conhecimento da palavra de Deus. Sem ela, nós não podemos viver em mansidão. Quando nós compreendemos quem nós somos aos olhos de Deus como seres humanos, quando nós reconhecemos que só por causa de Cristo nós somos aceitos, nós podemos olhar para os nossos direitos nesse mundo e abrir mão deles.
Mas quando nós olhamos para o Deus que nos salvou, nós entendemos que nós não podemos abrir mão de defender a sua verdade e ensiná-la a todas as pessoas da terra. Ele não só nos deu uma comissão, uma ordem, ele nos deu um privilégio que nós devemos fazer. Não faz parte da palavra mansidão na Escritura que aceitemos calados a injustiça, o pecado dos outros como se fosse justa. Não podemos aceitar que criminosos sejam soltos e ficarmos calados. Não podemos aceitar que pedófilos queiram ser colocados como pessoas normais, que têm só uma relação de amor com crianças. Não podemos aceitar que aqueles que roubam uma nação sejam considerados inocentes. Não interessa o que a justiça do mundo fale. Aquilo que ofende a Deus continua sendo ofensa contra Deus e continua sendo denunciada pelo povo de Deus. Não é uma questão de fazer política, porque o púlpito de uma igreja e uma igreja cristã não deve fazer política, mas é ensinar o cristão como se comportar contra aquilo que é ofensivo contra Deus. O ateísmo que está por trás de muitas filosofias deve ser denunciado em todo o tempo. Nós precisamos ter a oportunidade de esclarecer com verdade e lealdade aqueles que estão ao nosso lado, mostrando a injustiça que eles mesmos estão fazendo. É por isso que na igreja cristã não se aceita qualquer tipo de filosofia, não se aceita qualquer tipo de doutrina, por isso nós temos um manual de doutrina. Não se aceita qualquer tipo de organização, é por isso que nós temos um manual de ordem. A mansidão não deixa as coisas se perverterem no livro de Juízes. Não é cada um fazendo o que quer. É aquilo que é a vontade de Deus sendo feita através da instrução e da ordem que Ele mesmo colocou na igreja. A injustiça deve ser confrontada. A justiça deve ser confrontada sem ira e ódio humano, com paciência, com longanimidade, com suporte, mas deve ser, sim, confrontada. Não é simplesmente, deixe eles fazerem o que querem. Não é. Se você quer fazer o que quer, vá para o mundo, não entre para a igreja. A igreja não é um lugar que está em pacificação com o pecado, pelo contrário. Como Deus está em guerra contra o pecado e o pecador, nós estamos em guerra contra o pecado, querendo ganhar os pecadores para Deus. Esse é o papel do manso. Defender Deus até a morte, se necessário for. O manso é aquele que entregou os seus direitos a Deus. É entregar sua vida, tudo que se tem, tudo que fazemos para Deus. Considerar que o que temos é emprestado por Deus, porque de fato é. Tudo pertence a Ele. Devemos reconhecer isso e viver dessa forma. Lembrando que, ainda não acabou o texto, Mateus 5,5 diz que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O Salmo 37,11 diz a mesma coisa. Diz que os mansos herdarão a terra. Que terra é essa que eles herdarão? Já no tempo do Antigo Testamento, a teologia rabínica já tinha chegado à conclusão que a promessa da terra era muito maior do que apenas a terra de Canaã. A terra prometida que nós temos, principalmente, conclusivamente, é o novo céu e a nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1, mostra a visão que João teve. Viu o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Essa é a terra que o manso herdará, na sua completude.
Enquanto estamos aqui, nós herdamos essa terra como herdeiros com Cristo, não nos tornando milionários, não nos tornando poderosos segundo o mundo, mas sim nos tornando poderosos em Deus, para estarmos contentes em toda e qualquer situação, vivendo para Deus, através da sua palavra bendita. Sofonias capítulo 2, versículo 3. Sofonias 2, 3 diz o seguinte: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? O manso que herda a terra é aquele que entendeu que herdar, ser manso, é cumprir o juízo de Deus, é cumprir a vontade de Deus, é andar de acordo com os mandamentos de Deus, como Moisés fez, como Abraão fez, como Jó fez, como Jesus fez perfeitamente. Porque não haverá no dia do juízo lugar de esconder para aquele que acha que pode fingir ser cristão e viver de acordo com o mundo. Não há. Se você é um manso realmente nascido de Deus, você tem que viver de acordo com os mandamentos de Deus. Lembre-se sempre, os mandamentos são um professor que nos leva para Cristo, para que nós vejamos que somos totalmente indignos de aceitação e precisamos de Jesus para sermos salvos. Mas quando nós vamos a Cristo, Ele mesmo diz: se me ameis, cumpri os meus mandamentos. E é exatamente isso que Sofonias 2,3 diz: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, vós todos os nascidos de novo, para cumprir os mandamentos de Deus, o seu juízo. Buscai estabelecer a sua justiça, buscai a verdadeira mansidão, que é aquela que abre mão dos seus direitos, mas defende toda a verdade de Deus. 1 Pedro 3,4. É por isso que eu falo para vocês trazerem um caderno para anotar as coisas. 1 Pedro 3,4. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O espírito manso só é tranquilo porque ele entende que a vontade de Deus está sendo feita. Não corre mais atrás das coisas que as pessoas do mundo correm, mas sim corre atrás de buscar a justiça de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus. 1 Pedro 3, 15 e 16. Antes, santificais a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que o difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Observe como o apóstolo Pedro está ensinando aqui. Você santifica a Cristo no coração, estando preparado, conhecendo o que está escrito na palavra de Deus, para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em você. Você faz isso através do conhecimento da vontade de Deus que você já vive, o que é mansidão. Em temor, sabendo que com Ele está o perdão. Em boa consciência, sabendo que você de fato vive aquilo que você está ensinando. E quando os outros falam contra você por você ser cristão, eles são envergonhados, porque Deus julga a sua causa. Você não precisa se defender. Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3, também diz assim, aplicando o texto a nós, que nós devemos viver. Vou ler a partir do 1, como Paulo escreveu aqui. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz.
Quando nós todos entendemos mansidão bíblica, quando nós todos, como igreja de Jesus, entendermos que nós não temos aqui que lutar um contra os outros, pois nós todos somos devedores de Deus e devedores uns dos outros. Quando nós entendemos que o nosso papel é morrer defendendo a Deus e a sua verdade, nós cumpriremos o que está aqui. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, sendo suporte um dos outros em amor, esforçando-nos diligentemente, ou seja, diariamente, com toda a nossa capacidade, por preservar a unidade do povo de Deus, no Espírito, no vínculo da paz que temos com o Senhor. Quando Paulo escreveu esse texto na primeira prisão dele em Roma, ele era prisioneiro no Senhor, mas eu e você somos prisioneiros com cordas de amor em Jesus, porque ele nos disse que nós deixamos de ser escravos do pecado e nos tornamos escravos da justiça. Escravos estão sempre presos, mas essa prisão é uma prisão que é benéfica para nós, pois quando somos deixados apenas pelo nosso proceder, pela nossa inclinação pecaminosa, ou seja, prisioneiros e escravos do pecado, nós acreditamos que podemos fazer as coisas por nós mesmos. Nós não temos o espírito manso. Nós achamos que sabemos de todas as coisas. Mas quando nós somos presos pelos laços de amor de Deus, através da escravidão à justiça, que é a mansidão verdadeira, que busca reconhecer a vontade de Deus na palavra, aí sim somos verdadeiramente livres. O nascido de novo só é livre porque entendeu que não tem nenhum direito diante de Deus e dos homens, mas tem para com ele o privilégio de ser um cidadão do reino que vive para a sua glória e estabelece a mesma mansidão que o seu mestre. Lembre-se, meus irmãos, caso alguém queira contestar essa verdade, Jesus disse que o discípulo não é maior do que o seu Senhor, mas que o discípulo deve buscar ser como seu Senhor. Se ele disse que ele era o exemplo de mansidão, sejamos como Jesus. Que Deus nos abençoe.